E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos ver o Book Haul do fim do ano e bom Natal para todo mundo. E aí galera, tudo bem com vocês? Sem demora, vou mostrar o que eu recebi, o que eu comprei e o que eu ganhei de presente. Foram aquisições maravilhosas neste final de ano. Não foram muitas, mas realmente todas muito especiais. Bom, eu vou começar com dois quadrinhos. Eu queria dizer que eu gostei muito do seriado Jessica Jones, que veio aí na sequência do Daredevil, do Demolidor. E nessa toada mais no ar, eu acabei comprando, aproveitando as promoções da Black Friday, o Luke Cage Noir. Câmera melhor posicionada, então tá aqui Luke Cage Noir. E essa história é uma história que se passa no começo do século XX, como todas essas histórias adaptadas para essa série noir da Marvel. E ele estava preso, ele é solto, e então ele se envolve numa trama de assassinato e de conspirações. Eu gosto muito desse tipo de história soturna, no estilo de detetive da década de 30 e 40. Bom, eu não comecei a ler essa história ainda, mas eu estava esperando chegar ao finalzinho do ano, nessa toada um pouquinho mais de férias, para poder ler essa história aqui e degustar. Outro que eu recebi, um presentaço da Companhia das Letras, foi esta obra aqui de arte do Will Eisner, Nova York, onde eles colocaram neste calhamaço aqui 4 grandes graphic novels dele, Nova York, a grande cidade, O Edifício, Caderno de Tipos Urbanos e Pessoas Invisíveis. Sempre ouvi falar muito bem desta obra aqui, e a Companhia das Letras me presenteou como obra final aí do final de 2015, esta incrível edição do Will Eisner, que eu vou também conferir logo na sequência aqui, não vou perder a oportunidade. Também recebi Miguel e os Demônios, do Lourenço Mutarelli, outra história surreal do Mutarelli. Cada capítulo aqui é iniciada com uma ilustração do autor. Esse livro conta a história do Miguel, que é um policial, e ele vive um drama familiar numa cidade grande como São Paulo. Quem já assistiu, por exemplo, Um Dia de Fúria, vai lembrar do começo do filme, onde o personagem, que é interpretado pelo Michael Douglas, um filmaço, diga-se de passagem, ele está dentro de um carro, num congestionamento, aquele calor insuportável, aí tem aquelas cenas onde aparecem crianças gritando no outro carro, buzinas e todo aquele estresse da cidade grande. De repente ele surta, sai do carro, suando, e num completo surto psicótico, e aí começa o filme Um Dia de Fúria, onde ele vai passar uma série de situações inusitadas, baseado no seu surto psicótico, que é resultado, obviamente, de uma história pregressa dele. Esse livro começa dessa forma. Eu ainda não li, mas com certeza é outra paulada do Lourenço Mutarelli. Eu acabei de resenhar o Grifo de Abdera, que é o último lançamento dele, o último livro que ele escreveu. Tem aí na descrição o link para você dar uma olhadinha neste livro. Esse aqui eu comprei, o Isaac Babel, Contos de Odessa. Esse livro eu comprei para o encontro, clube de leitura da Livraria Travessa, junto com a Penguin, Companhia das Letras, que vai ocorrer agora em janeiro, no meio de janeiro. Esse aqui é uma seleção de contos desse autor, que eu não conhecia, Isaac Babel, um autor também russo. E eu já comecei a ler. Esses contos contam a história do cotidiano social pré-revolução russa, inclusive na Ucrânia, na cidade de Odessa. É bem diferente do que eu estou lendo atualmente, é um contraste bastante grande, mas eu vou conferir para poder participar do evento e logo falo com vocês a respeito. Eu gostei muito da ilustração da capa, né? Mostra aí a sociedade burguesa e os mais pobres, inclusive, né? O contraste social. Quero conferir isso aqui. Ainda aproveitando as pequenas compras da Black Friday, eu pedi esse aqui, ó, O Médico Rural, do Franz Kafka. Todo mundo conhece o Kafka principalmente pelo A Metamorfose e Carta ao Pai. Essa aqui é uma pequena novela daquela coleção, que são 9 volumes. Eu estou tentando fazer aos pouquinhos essa coleção da Companhia das Letras. Parece que tem alguns títulos que estão esgotados, eu não sei se serão reeditados, mas esse aqui é uma pequena novela do Kafka, também fazendo parte daquela
coleção. Chegou para mim também Terra Sonâmbula, do Mia Couto. Ele acaba de lançar o primeiro volume de uma trilogia, de um romance histórico. Esse aqui é um livro já mais consagrado. Gostei muito dos contos do Mia Couto, mas ainda não li nenhum romance dele. Esse aqui será o primeiro romance que lerei. Foi indicação do meu amigo Jim Duran. Recebi um presentaço da Companhia das Letras. É especial para mim porque eu venho acompanhando essa história há muito tempo e venho namorando esse livro, que é um livro caro há muito tempo, o Endurance, a lendária expedição de Shackleton à Antártica. Ele conta a história desse navio que vocês viram na capa, que ficou à deriva e acabou sendo esmagado pelo gelo da Antártica numa das grandes viagens do início do século XX, em busca de conquistar finalmente o continente antártico, que era a última fronteira do ser humano naquela época. E todos esses homens ficaram 11 meses à espera de resgate, na tentativa de sobreviver. Tá aqui uma foto lindíssima do Endurance já encalhado, olha só, nas banquisas de gelo. E eles ficaram muito tempo tentando sobreviver, e o mais incrível, ninguém morreu nessa história. Ó, esse é o Shackleton, o comandante, e esse aqui é o fotógrafo Frank Hurley, da expedição, e ele que é autor de todas essas fotos maravilhosas, olha só. É um livro assim, especialíssimo, um dos melhores presentes que eu recebi esse ano, vai ser lido com muito carinho. Eu tenho outras publicações sobre esse livro aqui, algumas publicações em inglês, em capa dura. Vou fazer um especialíssimo sobre isso aqui, assim que eu mergulhar nessa história que está sendo reservada para 2016 como um vinho raro. Além desse maravilhoso livro, eu recebi aqui este incrível clássico que está sendo reeditado, que é A Morte em Veneza, e o Tônio Kruger, se não me engano é assim que pronuncia, do autor Thomas Mann, né? Acho que ele é alemão, ou do Império Austro-Húngaro. É um clássico obrigatório de ser lido, capa dura, essa edição nova aqui da Companhia das Letras, também uma ótima pedida para 2016. Da Alfaguara eu recebi o primeiro romance do Raymond Chandler, O Sono Eterno. Adoro essa literatura, como eu disse lá no Lucas Cage, adoro essa literatura noir, de policiais, de detetives, né? Principalmente do início do século XX, ao estilo Agatha Christie, ao estilo também do George Simenon. Então eles me mandaram esse aqui, o primeiro romance do Raymond Chandler. Vamos conferir. Comprei para conferir porque eu ouvi falar muito bem desse aqui, que é o No Mar, do Toyn Hermans, se eu não me engano. É assim que pronuncia, ele é holandês. Ele diz que é um romance de um suspense psicológico muito grande, esse aqui. Um tapa no peito, esse romance, pequeno, mas muito forte. E é da Kozak Naif, né? As edições da Kozak Naif dá para comprar de olhos fechados, apesar do preço. Apesar de custarem os olhos da cara, dá para comprar de olhos fechados. E elas estão sendo liquidadas aí, então tem algumas promoções. Para quem não conhece, esse livro aqui conta a história de um cara que vai velejar no Mar do Norte junto com a sua filha, ele é uma criança de 7 ou 8 anos, se eu não me engano, e algumas coisas muito sérias acontecem aí, e ele reflete muito sobre a vida e sobre sua condição. Dizem que é um livro que te põe para pensar bastante. Também lerei muito em breve. Esqueci de um quadrinho, mas tranquilo também, o volume 9 do Game, Pés Descalços. Eu nem desembalei ele ainda. Faltam 2 volumes para eu completar, pelo menos o que saiu, que é o volume 2 e o volume 8. E eu ainda não comprei nenhum dos dois, porque eles estão caros, e eu sempre encontro isso aqui na promoção. E eu coloquei uma meta de comprar todos os games em promoção e não pagar o preço cheio. Porque eu ainda não comecei a ler, inclusive, só vou ler quando completar a coleção. Tá aqui, volume 9. Está terminando, se eu não me engano, são 10 volumes, falta ser publicado um, então para mim faltam 3. Se alguém quiser presentear de Natal, estou à disposição aí, basta entrar em contato comigo que eu passo os dados. Fica aí a dica, pedir não ofende, né? Então, para finalizar, gostaria de mostrar 4 livros que eu ganhei de um grande amigo, o Kojun San, da nossa comunidade Zen Budista. Ganhei essa pequena obra de arte aqui, o Cartas a um Jovem Poeta, do Rainer Maria Rilke, né, que é um poeta alemão muito conhecido no Brasil. Confesso que eu não conheço o trabalho dele,
Mas esse aqui é um conjunto de cartas, de correspondências que ele faz com um jovem poeta, um aspirante à poesia chamado Franz Capus, ou Capus, não sei como é que pronuncia. E aqui tem umas reflexões muito interessantes acerca da vida, acerca da visão de vida, visão de existência que o poeta Rilke, que já aqui nesse caso, nessa época, ele já era famoso quando se correspondia com o jovem poeta, impressões que ele tem sobre a vida, sobre a solidão, sobre a expressão da arte, sobre a busca interior. Então são cartas, são correspondências escritas no início do século XX, no finalzinho do século XIX, principalmente no início do século XX, onde eles trocam essas correspondências, e é um livro bastante essencial para quem busca inspiração para escrever e quem quer entender o processo criativo dos poetas do século XX. E como se já não fosse o suficiente, essa pequena obra de arte, ele me presenteou de forma muito carinhosa e me deixou bastante surpreso com essa trilogia maravilhosa da Martins Fontes, do Senhor dos Anéis, que para mim é sem dúvida a edição mais bonita que nós temos no Brasil hoje. A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei são capas lindíssimas, uma edição lindíssima que eu serei eternamente grato. E como bolseiro que sou, eu não tinha essa edição e ele carinhosamente, gentilmente me presenteou. É o meu presente de Natal do meu grande amigo Kojun-san. Muito obrigado, Kojun-san, pelo seu presente extremamente especial. Será guardado com carinho eternamente aqui na Toca do Bolseiro. Então é isso, galera. Com esse presentaço eu encerro esse vídeo, um dos últimos vídeos de 2015. Os próximos vídeos serão indicações para 2016 e os melhores que eu li em 2015. Então eu agradeço imensamente a participação de todos aqui no canal, o acompanhamento de todos ao longo desse 2015. Desejo a todos um ótimo Natal, festas maravilhosas, que vocês encontrem seus familiares e amigos e possam confraternizar e celebrar um ano que realmente foi difícil para todo mundo, mas se estamos todos aqui celebrando é porque vencemos todas essas dificuldades e agora precisamos nos confraternizar para enfrentarmos mais um ano pela frente, 2016, que também será muito desafiador, mas eu tenho certeza que com mais livros a gente consegue melhorar e mudar esse nosso país tão carente de informação e conhecimento e principalmente senso crítico. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!